Olá, nós vamos dar início agora ao painel do Enexo. Estou aqui com duas queridas pesquisadoras, docentes na área de extensão, é um prazer recebê-las. Eu vou aqui fazer uma pequena apresentação. Estamos aqui com a professora Luciana Capello, docente da Unifesp, São José dos Campos, a professora Lidiane, que é docente aqui da casa. Muito obrigada por aceitar o convite. Um prazer, imagina, um prazer estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse um pouquinho, falando a área de atuação nas universidades, como que vocês trabalham com a extensão. Aqui a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente faz nas bancas, primeiro externo. Sim. Primeiro externo. Eu estou na Universidade Federal de São Paulo, na área de pesquisa, na área de biotecnologia, pesquisa e docência. Também sou professora do bacharelado em ciência e tecnologia. E na extensão especificamente, eu trabalho coordenando um programa de extensão e pesquisa em educação, cultura e divulgação científica, que junta vários projetos, dentre eles o Caravana da Ciência, que é um projeto muito legal, tem sido desenvolvido, está no seu 8º ano, e o Observatório do nosso Instituto, que eu tenho coordenado ultimamente. Interessante, vamos ter vários assuntos aqui para debater sobre essas experiências. Bom, eu sempre conto essa historinha, que eu tenho uma longa trajetória na extensão, eu fui uma aluna extensionista, então se eu estou aqui é por conta da extensão, Eu fiz um cursinho pré-vestibular comunitário da Universidade Federal de São Carlos, e desde 2004, então, que eu me meti na extensão, então eu fiz diferentes projetos durante a graduação, depois também na Unicamp, quando eu fiz a pós, segui fazendo trabalhos de extensão no Observatório das Migrações de São Paulo, e aqui na Univap eu venho então dividindo um laboratório extensionista com outros pesquisadores, que é o Laboratório de Cartografias Sociais. E, enfim, desde 2020 eu venho estudando muito sobre a curricularização da extensão. Tive aí a honra de ficar à frente do comitê de referência à curricularização durante 2 anos. Enfim, eu venho trabalhando hoje também com disciplinas extensionistas e com projetos maiores de extensão. Nossa, então com essa bagagem hoje a gente queria muito, queria ouvi-las, acho que um elemento fundamental, quando a gente fala de extensão, sempre esse debate, de uma visão um pouco que separa, as dimensões entre extensão, pesquisa, e ensino. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para vocês, qual é a perspectiva da extensão como esse elemento que correlaciona essas dimensões, Como que vocês veem a extensão na formação do aluno? Vou falar então. Eu acho que quando a gente fala que a universidade ela é feita tem a extensão, a pesquisa e o ensino. Essas coisas elas não são 3 diferentes. Essa é a universidade. Então, quando o pessoal vem estudar na universidade, essas 3 coisas são a mesma coisa, são a vivência universitária. Então, na educação você vai ter a parte técnica, onde você tem um professor mentor que te ajuda a adquirir aquele conhecimento novo que é teu, que é da tua curiosidade, do teu querer para a carreira que você escolheu. E isso pode ser feito de diferentes formas, inclusive uma delas extensionista, que é ver o que a comunidade sabe sobre aquilo, que a comunidade, interagir com a comunidade para aprender mais sobre aquilo, e para você poder fazer isso tem que fazer pesquisa. Quando alguém chega de fora ou de dentro, você tem uma dúvida, uma curiosidade, você tem que fazer pesquisa. Então a pesquisa, o ensino e a extensão são da vivência, para mim eles são muito juntos. E eu acho que fazer extensão hoje, a gente já está num ponto da extensão universitária, que para mim é muito claro que fazer extensão é fazer pesquisa. Perfeito. O que seria um projeto de extensão se a gente não tem uma base teórica para aquilo, um método específico de construção de projeto, que é um método científico, que é um método a ser mantido, porque há uma forma de avaliação daquilo, Você faz projetos, tem que comparar resultados. Então, quando a gente constrói dessa forma, constrói daquela forma, esses resultados têm que ser comparáveis, Então, para mim, fazer extensão é fazer pesquisa de altíssima qualidade e relevância. Eu acho que seguindo um pouco a professora, eu concordo em número, gênero e grau, Ufa. Eu acho que ainda, eu posso dizer que nós estamos num momento histórico muito importante no fazer ciência,
hoje, né, que considera a comunidade como um participante fundamental, né? Então, eu lembro daqueles debates dos anos 80 sobre ciência cidadã, né? E eu acho que a extensão hoje, com essa força que ela ganhou com a curricularização, porque é importante falar isso, né? Que é um novo momento agora que nós estamos vivendo, de fato, talvez a gente esteja se aproximando dessa ideia de uma ciência que se constrói com a comunidade, para a comunidade, porque afinal de contas nós fazemos ciência, né, com essa grande motivação que é transformar, né, ou auxiliar processos que estavam ali, enfim, precisando desse apoio, né, da ciência, enfim, né? Mas, de fato, esse reconhecimento da comunidade, trazer essa comunidade para dentro da universidade, produzir com ela, nos auxilia, enquanto docentes, né, no estímulo dessa formação desse novo aluno também, né? Que agora será um aluno mais do que conectado com a sua comunidade. Eu acho que é a experiência extensionista que vai possibilitar isso e já tem possibilitado isso. Parece até que é um movimento, né, que de alguma forma tem um poder, né, de contraposição a uma lógica, às vezes, que individualiza, né, até o campo acadêmico, né? Então, nesse sentido, a gente vê no processo de formação dos currículos, das diferentes áreas, até essa ideia da separação das áreas. Queria ouvir um pouquinho também, né, quem quiser comentar, quais são os dilemas, né, ou diríamos assim, as problemáticas, né, dessa possibilidade da interdisciplinaridade, que é algo tão fundamental para que essa extensão que vocês comentam aconteça. Eu acho que nós temos um dilema que ele é dialógico, né? Então, como colocar, né, esses diferentes atores para dialogar, né? Então, de fato, muitas vezes nós estamos trabalhando com diferentes racionalidades, né? A ideia é, agora, será que a gente está disposto a romper, né, essas nossas barreiras, né, disciplinares? Porque nós fomos formadas dessa forma, né? Então, hoje, trabalhando com pesquisadores e alunos de diferentes áreas, eu percebo o quanto que eu era muito limitada enquanto pesquisadora, né? E a extensão, mais uma vez, vai nos mostrar que o produto final, né, ali para a comunidade vai ser interdisciplinar, então não tem como, vocês vão ter que se entenderem, né? Eu acho que esse momento é bem interessante. E eu acho que isso, eu já estou aqui na intimidade, eu acho que isso é muito justo, que a interdisciplinaridade não seja acreditada ao docente, mas que o docente libere o estudante para ser interdisciplinar, que não o force a ser unicamente disciplinar. E aí é que realmente a culturalização da extensão é uma porta para isso, para dar essa liberdade e autonomia, que a gente fala tanto da autonomia do estudante, né? A gente quer tanto isso, e essa é uma forma de dizer, olha, e aí? Vai fazer o que quando está aprendendo aqui? Vamos pensar isso aqui de que forma? Né? É muito interessante pensar, né, que é o território que vai então conduzir, né? A gente fala muito da dimensão do território, né, e das experiências. Vocês acreditam então que é o território que vai conduzir, né, o processo? Queria ouvir um pouquinho de vocês assim sobre uma questão que também é muito cara, a questão da extensão, que é a metodologia, né? Como vocês veem a metodologia dentro desse processo? Só relembrando um pouco, né, que a extensão foi por muito tempo entendida dentro das universidades, tanto públicas como privadas ou comunitárias, como uma dimensão mais assistencialista, né? Então isso já foi construído pelo Paulo Freire, combatido, né, tensionado, que não, a gente está fazendo uma ciência e produzindo conhecimento conjuntamente com a sociedade. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre a metodologia, né? Qual é esse papel? Eu acho assim, a universidade, tem um autor que eu acho muito fofo, ele é querido, ele é ótimo, que é o Atticus Chassot, e ele fala que quando a gente aprende a ciência na escola, a gente ganha um óculos. Então a gente já tem alguns óculos, a gente tem o óculos da filosofia, do senso comum, a gente tem alguns óculos para usar. E a gente tem que ter também um óculos, que é um óculos mais voltado à racionalidade, mas não unicamente, que é o óculos da ciência. E na universidade, Fabi, a gente tem esse olhar. Então eu tenho toda a minha fé, todas as minhas coisas, mas na universidade eu abordo os temas com a ciência. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser racional e fria.
quando a gente fala que na universidade, eu acho isso, toda a nossa interação com o estudante, ela tem que ser a partir do raciocínio científico. Então, a gente tem que respeitar os métodos, como? De forma que eu consiga ter um problema, construir um problema, e aí na extensão a gente vai construir isso coletivamente, entender o que é, saber processar e sistematizar fases de progressão na solução ou entendimento do problema. Isso é ciência. Eu posso estar conversando com a Dona Maria, mas eu vou guiar essa conversa, a gente vai conversar de forma que eu tenho obrigação de conseguir sistematizar isso. Não a Dona Maria, não é ela, sou eu que tenho que saber fazer isso, porque eu estou na universidade. Então eu vejo essa coisa da metodologia, Fabi, sendo... Imagina, eu sou doutora em ciências, fiz lá meu trabalho com biologia molecular, eu nunca fui formada com a extensão, nunca aprendi o que era isso. Então eu sou cientista, cara. Então a extensão, ela me acolhe também, porque o meu raciocínio é bem-vindo ali. Então na universidade eu acho que a extensão ela funciona assim, ela tem um método para ser feito, tem que ser respeitado, porque quando você sistematiza, você tem pontos de avaliação que são importantes, isso é método. Tem que ser avaliado, tem que haver o feedback, ao círculo, né, de volta com a comunidade, que é o que a gente faz no laboratório, né, com as nossas amostras e tal. Então, na pesquisa de base, na pesquisa aplicada, na pesquisa clínica, na pesquisa extensionista, é método. Avaliação, retorno, pergunta, proposta, executa, avaliação, retorno. Então, acho que isso, a extensão não foge em absolutamente nada. Eu acho que o fato da temática vir de fora deixa uma nuvem. Mas não, é ciência. É ciência. Eu colaboraria, né, tentando pensar a metodologia também como participativa, né? Excelente. Então, assim, de fato, nós não temos, né? E eu sou professora de metodologia também, eu sempre viro para os meus alunos e falo, olha, metodologia não é receita de bolo. Exato! Vamos construir, né? A diferença é que com a extensão, você tem essa abertura um pouco maior, dialógica, né? Para fazer, para se movimentar com a dinâmica do território. E isso é o né? método. Exato, esse é o método. É assim, se você tentar fazer do outro jeito, não vai dar certo. Sim, esse é o método. Isso é lindo. E eu acho que é uma disposição que a gente tem que ter para lidar com os imponderáveis ali no meio do caminho, também com outras estratégias, né? Então hoje eu falo para os meus alunos, olha, você vai para o campo fazer atividade, tudo legal, né? Qual que é o desenho de situação que você tem? Neste desenho, você utiliza isso. E se eu tiver um outro movimento naquele final de semana ou naquele dia que você estiver em campo, o que você vai fazer? Então, né, é um método que ele vai vivenciar, né, uma instabilidade. Né? No entanto, faz parte do processo. Né? Então, muitas vezes a gente fala desse caminhar junto, né? Que é o importante. Bem... Agora isso. Olha, trazendo um pouquinho para vocês, e agora isso, eu sei. Participação especial, amor, é assim que é. Tem que gravar tudo de novo? Você corta? Tá. Desliguei o celular e tava com o alarme do remédio ligado. Vamos lá, posso ir? Tipo, a Lid fala... Bem, então dentro dessa perspectiva da metodologia, porque é algo que tem, a universidade às vezes tem um tempo, né? A gente quando fala da curricularização da extensão, a gente tem um tempo que é aquele tempo, né, da disciplina, do semestre, e a gente quando vai a campo, né, ou estabelece esse contato com a comunidade, é um outro tempo. Então como a gente administra isso dentro do processo, né, do fazer extensionista dentro das disciplinas? Né? Vocês comentavam que também dentro da universidade a gente tem, com a curricularização, algumas possibilidades. Queria ouvir um pouquinho como funciona nas universidades, né, tanto na Univap como na Unifesp, esse processo. Aqui no nosso instituto, no ICT da Unifesp, a gente tem bastante disciplina já curricularizadas, mudamos os projetos pedagógicos dos cursos, e todo mundo cumpriu com as metas, e foi um processo maravilhoso. Mas como você disse, as coisas têm um tempo, né? A própria extensão começou de uma forma e no tempo vai sendo revista e rediscutida. E a gente está ainda engatinhando nesse processo. Então,
algumas turmas, tem alguns docentes que já conseguem avançar um pouco mais para um lado ou para o outro, mas a gente está num processo de maturação ainda da curricularização. Como é que vocês estão aqui? Então, acho que esse é um grande desafio, né? E é um desafio, eu até falo dessa ação dialógica, porque, de fato, você construir, né, dentro de uma racionalidade ali com o aluno, disciplinar, né? Ele vivenciou já uma experiência ao longo da vida muito cronometrada dentro das suas disciplinas, né? E aí você entra com uma disciplina que a primeira fala, às vezes, pode dar tudo errado. Exatamente. Então, tem uma sensação de desespero mesmo, né? E isso recai muito na figura do professor, do coordenador do curso. Então, o desafio desse diálogo com os alunos, cotidiano, né? Te demanda muito tempo, né? E, de fato, a estratégia é sempre você ter algumas saídas de emergência, né? Então, o docente ele precisa desenhar muito bem essa disciplina, né? Ter diferentes parceiros e lidar com essas eventualidades, porque assim, de fato, às vezes o projeto de extensão ele está todo consolidado, houve o diálogo com a comunidade e tudo mais, mas assim, de fato ele não tem esse tempo para ser realizado, porque a comunidade vai dizer, olha, eu não tenho agenda nesses dias para vocês virem aqui aplicar as oficinas que nós pensamos, eu só vou ter daqui um mês, aí daqui um mês a disciplina já acabou. Então, a frustração, muitas vezes, ela é muito grande dos nossos alunos, né? De dizer, olha, você só vai poder executar esse trabalho no próximo ano, mas no próximo ano eu já me formei, professora, como que isso, né, como que vocês deixaram isso acontecer, né? Então, às vezes tem essas desilusões no meio do caminho. Então, de fato, nos impõe, enquanto docente, esse desafio de um controle bastante grande ali das nossas ementas e ter diferentes possibilidades de ação para gerar menos frustração no meio nesse caminho, né, do ensinar a extensão. Lá nós temos, se me permite, lá nós temos algumas disciplinas que são extensionistas, então são as PPEs, que são dos programas e projetos de extensão. Então o estudante chega e é essa frase. E a gente também colocou algumas horas dentro de disciplinas bem duras. Então a gente colocou, por exemplo, a disciplina de bioética, ela tem bastante carga extensionista, mas você tem que ler as leis e tem que... Então, como é que a gente trabalha isso em biologia do desenvolvimento, que tem carga extensionista? Como faz isso? Então, a gente começa, quando eu digo que essa coisa do tempo da maturidade, a gente resolveu colocar até um pouco em outras disciplinas que não são específicas, para que todo mundo possa começar a pensar. Tanto docente quanto estudante, comece a pensar em como é que eu penso, como é que eu penso isso fora? O que pensam disso? Será que isso é algo que se conhece? Por onde isso anda? Esse conceito vem de onde? Por onde isso anda? E por que ele veio parar na universidade como uma disciplina desse curso? Porque não é o curso que é ofertado para a comunidade. Existe uma demanda para profissionais e tal, e aí nós pensamos em como formá-los. Então, acho que começa a ter esse pensamento. Assim, acho que vocês trazem, assim, né, estou percebendo um pouco, até pela minha experiência também na área, de que a extensão é um processo, né? Então a gente aprende na prática, fazendo, realizando. Então os dilemas eles vão acontecendo e a extensão, o processo de extensão ele vai sendo repensado, rediscutido. A gente falou bastante dos alunos, né, que é o lado, né, da formação dentro da universidade, de repensar até a sua dimensão ética em relação a certas questões muito duras da realidade, mas também a outra ponta, que são os sujeitos dos territórios. Também existem demandas dele às vezes, não? Sim. Como que a universidade se coloca nesse sentido? Queria ouvir vocês. Eu acho que, olha só, né, a gente fez todo o processo dialógico, temos o tempo, a comunidade, né, nos aceita e estamos lá, mas como eu disse no início, né, a dinâmica ela é sempre muito grande. E neste processo dinâmico da vida que transcorre, outras coisas surgem, outras ideias surgem no meio do caminho, né? Então, de fato, a gente precisa também
ser justos com esses parceiros da comunidade, né? E às vezes contrariar. É uma relação, né? Então às vezes você tem que falar, olha, não, eu estou fazendo até aqui. Isso que vocês estão pedindo não vai ser acolhido agora, mas pode ser acolhido num outro projeto, num outro processo. Então esse diálogo de igual para igual, ele é muito importante, né? Eu tenho uma experiência também do Projeto Rondon, né? O Projeto Rondon, ele chega e fica 15 dias na cidade. E aí outras demandas começam a aparecer de uma... né? E aí, muitas vezes, a gente pega regiões que são muito vulneráveis, e aí, às vezes, os alunos, os pesquisadores querem resolver aquela demanda ali e tá fora do escopo do projeto, daí não dá tempo, daí gera mais frustração. Então, de fato, eu acho que precisamos ser sempre muito honesto ali naquela relação, né, dialógica, e dizer qual que é o seu limite de atuação naquele momento, não que aquilo não possa ser acolhido depois, né? E é isso que eu me refiro da nossa visão científica do negócio, né? Porque se a gente dá aquele passo a mais e sai do projeto, sai do escopo, sai do que se pode fazer ali, aí vira assistência, aí vira uma remediação esquisita e muda essa relação. Então eu acho que a minha única experiência maior assim é com o Caravana da Ciência, onde o nosso ponto focal é a diretoria de ensino. E a diretoria de ensino, então, conversa com os docentes, foi nos trazendo os docentes, aí nós começamos a conversar com os docentes, e hoje a gente só faz o que os docentes precisam. Então a gente fala assim, olha, o que no Caravana da Ciência assim, é para promover iniciação científica nas escolas? Aí a gente pergunta, quem quer? Porque a gente é cientista, então a gente pode ajudar nisso aí a formar professores orientadores, a gente é bom nisso aí, a gente só sabe isso. Agora, entrar na sala de aula para fazer... Vocês fazem, a gente não sabe. E aí ficou uma troca muito bacana, assim, a ideia da demanda. Da competência, né? Porque às vezes esse outro tá te enxergando com múltiplas competências, né? E você não tem. Né? E é preciso falar isso, não tem quase nenhuma. E tá tudo bem falar isso, né? Teve uma situação que eu me envolvi, que eu falei assim, olha, eu não tenho um grupo de psicólogas para trabalhar esta demanda. As minhas alunas são estudantes de psicologia. Então, essa sua demanda eu posso encaminhar para um outro setor. E aí, né, a gente vê como que a gente pode apoiar. Mas o diálogo tem que ser sempre muito sincero. Né? Interessante. Vou pegar o gancho aí de vocês para trazer uma outra questão também. Queria ouvi-las, né, naquela ideia, né, que a gente já quebrou a ideia do tripé, que não existe tripé entre ensino, pesquisa e extensão. Complicado. Mas a dimensão da pesquisa dentro da extensão, eu vou trazer aqui um pesquisador que a gente tem trabalhado bastante, que é o Oscar Hara, né, Holliday, que trabalha com o método que ele trabalha com experiências de educação popular, que é a ideia da sistematização de experiências. E ele sempre coloca, né, dá os créditos que esse método surge de pesquisadores do Serviço Social brasileiros que buscaram um caminho para buscar a cientificidade do seu fazer, né? Porque o profissional do serviço social é aquele que está no front. Então, a ele sempre foi dada a ideia, você vai lá e realiza, mas nós aqui fazemos ciência. Então, esse método ele traz essa perspectiva. Então, eu queria ouvir também um pouquinho de vocês sobre a dimensão da extensão, né? A gente falava no início, dentro da pós-graduação ou do campo da pesquisa. É possível construir pesquisa a partir da extensão? É muito possível. É muito possível, é desejável. Né? Então, quando a gente ouve, nós somos um polo de ciência e tecnologia, por exemplo. Então, a gente está muito próximo aí do parque tecnológico. Quando a gente ouve aquela comunidade de startups, por exemplo, e a gente começa a conversar com eles para desenvolver ciência e tecnologia de igual para igual, né? É o mesmo processo. Então, não importa quem é fora da universidade, trazendo uma realidade nova, uma possibilidade de aprendizado para os nossos estudantes. Então, isso na pós-graduação é muito desejável. E a CAPES tem nos cobrado pelas ações extramurais. Né? Então, isso é curricular. Para a pós-graduação hoje, é curricular. Então, programas que são nota 6 e 7 têm que descrever as suas ações extensionistas. E como é que você faz isso num projeto de ciência de base?
Eu lá no meu laboratório, olhando o pobre do periósteo lá do osso. O que isso tem a ver? O que tem a ver é que isso pode ser feito com conexão. Isso não precisa ser feito só porque saiu da minha cabeça do nada. Isso pode ser feito com essa conexão de é relevante na cidade, ter pesquisas desse tipo, é pesquisa de base. Ninguém vai ver a minha pesquisa nem daqui a 20 anos, né, no hospital ainda. Com muita sorte em 25, vamos torcer para isso. Trabalho com engenharia de tecido. Mas qual é o contexto? Né? Qual é o contexto? O que eu posso fazer dentro desse projeto de pesquisa? Esse aluno pesquisador pós-graduando, futuro pesquisador, que oportunidades de aprendizagem, usando metodologias da extensão eu posso dar para ele dentro da pós-graduação, para ele não virar um pipetador automático. Sim. Tem dimensão da dinâmica da vida, da né? vida. E para onde aquilo vai, a relevância que aquilo tem, pequeno, minúsculo, aquela contribuição pequena que ele dá, porque a gente não precisa ficar fazendo para mudar o mundo toda hora com a minha pesquisa, mas em que degrau eu subo, que degrau o meu campo da ciência sobe, e agora de onde nós olhamos. Eu acho que isso para mim teria a ver com isso. Eu gosto muito da provocação paulo freireana, né, que é extensão ou comunicação, né? Então, assim, boa. De fato, né, isso aí. quanto que nós estamos, né, às vezes algumas áreas parece que é mais simples entender extensão. Pessoal da pedagogia, psicologia, né, direito, já estou vendo, mas quando eu pego a exatas, né, a biológicas, fica algo meio nebuloso, assim, né? Mas eu acho que é isso, né? Será que nós estamos na pós, que é onde formamos os nossos grandes pesquisadores, que sim, serão responsáveis pelas revoluções, né, que nós vivemos, né? Não é isso, né? Isso daqui, né? Isso é a tecnologia. Hoje nós brincávamos que eu tenho uma lente que corta a luz azul, né? Aquela coisa assim. E aí eu durmo melhor, porque, né, nós utilizamos muitas telas e isso influencia a nossa produção de hormônios, blá, blá, blá. E aí, né? Tudo isso, como que eu sei de tudo isso, né? Porque, de fato, eu tive um acesso a essa informação e consegui compreender. Mas tudo bem, né? Eu sou uma cientista social. Então, como melhor comunicar com a comunidade para que a gente tenha verdadeiramente, né, muito sentido atribuído ao conhecimento que se produz na universidade, por exemplo, né? A gente já rompeu com a ideia do tripé mesmo, agora fica mais fácil, porque é isso, né? Nós precisamos melhorar essa nossa capacidade comunicativa, e a comunicação, ela é troca, muitas vezes é dissenso, conflito, mas qual que é o objetivo dessa troca? É a gente chegar aqui a uma comunidade afetiva, inclusive, né? De cuidado, de entender que a minha tecnologia lá do laboratório, aquilo que eu estou trabalhando na micro, né, vai ter um impacto para a qualidade de vida, né? Enfim, se a gente pensar o debate das vacinas e tudo mais, gente, é a sociedade operando ali, né? Se eu posso, que a pós-graduação ela também é ensino. O cara está aprendendo lá, ele não é um profissional ainda. Então, ele está aprendendo a fazer pesquisa. Ele tem que pensar como ele aprende, como talvez os outros aprendam. Não talvez fazer, mas o pensar científico. Então ele é um cara que tem muito potencial para contribuir com o letramento. E esse diálogo é interessante porque é nesse diálogo que eu vou, inclusive, selecionar novos objetos de pesquisa, né, de grandes interesses sociais, né? Porque eu acho que é importante, a gente vive num ambiente de recursos tão escassos, né? E ainda uma sociedade com tantos desafios, né, na ordem das desigualdades, enfim, eu acho que sim, nós temos que ter esse compromisso de fazer essa ciência ainda para transformação da realidade social. Quem sabe em outro momento a gente esteja fazendo outras coisas, mas é urgente isso agora, que, né? Assim, só para contribuir também, trazer uma questão, assim, um questionamento, que eu acredito que o nosso campo do conhecimento está passando por desafios e também rompendo paradigmas, que é a ideia também de que esse conhecimento popular, esse saber popular, ele vai impactar nesse saber técnico. Né? Então eu queria que vocês trouxessem aqui alguns exemplos das experiências, pé no chão, pé no barro que vocês têm realizado e como
se vocês veem essa possibilidade dessa tecnologia social interferir. Muito difícil a pergunta? Vou ter que pensar um pouco aqui. Eu vou começar, então, dizendo, né, Fabiana, que eu me incomodo muito com essa questão, né? Conhecimento popular, conhecimento científico ou consolidado. E nós sabemos na história da ciência, né, uma série de trocas de saberes, né? Roubados, às vezes. Muitas vezes apropriado das comunidades, que são levados para os laboratórios e se transformam numa narrativa, né, muito bem estruturada, dizendo, não, eu sou detentor deste conhecimento, fui eu que lá no laboratório desvendei tal coisa, né? Então, acho que a gente pode começar a falar de conhecimentos, né, de uma maneira um pouco mais ampla, e conhecimentos que são produzidos numa ordem sempre colaborativa, de trocas sociais, entre cientistas e não cientistas, enfim, né? Então, eu acho que isso que a gente está chamando de popular tem muito a ensinar, né, a todos, mas nós somos populares também, né? Sim, acho que a gente tem que romper esses muros, a ideia de que né? a visão da universidade sempre foi esse espaço que está acima, que produziu sozinha. Não, ela não produziu isso sozinha. Isso precisa estar no debate. Ela não produz sozinha. Não pode ainda tem que ser falado. Ainda. Ainda tem que ser dito. Infelizmente, ainda tem que ser dito. E eu acho que é uma grande surpresa, por exemplo, quando a gente vai conversar com os professores, eles fazem perguntas pra gente, a gente diz, eu não sei. Nossos estudantes também se surpreendem quando a gente diz, eu não sei. Então, é uma construção de escola, já que de educação como um todo, também vai carimbando esses conhecimentos aí numa progressão, e depois é muita coisa para chegar na universidade e desconstruir tudo. Então, acho que as mudanças têm que ser maiores, mas acho que já estão acontecendo por conta de projetos como os vossos, por exemplo. Sim, a ideia, né, por exemplo, no campo da arquitetura, que a gente também, quando coloca essa ideia desse conhecimento do território, da experiência, é de que a lógica de ocupar a cidade é uma lógica que vem já pronta, de uma percepção de mundo que é dada, e que, às vezes, as dimensões do território criam outras possibilidades de ocupar, né? Então, acho que é essa relação que a gente precisa evidenciar, né? E aí eu queria, então, assim, mais para a gente, né, finalizar o nosso painel hoje, também depois convidá-los para a nossa mesa, né, no dia 9 do 10, né, no evento do INIC. Mas queria que vocês falassem um pouco, né, da importância, como que vocês veem o evento, o Enexum, como esse espaço para que a gente possa divulgar, compartilhar. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, eu como externa vejo como uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade de divulgação do que tem sido feito nas outras universidades, então a forma como nós somos bem acolhidos aqui. Então já quero deixar os parabéns para toda a organização. Uma grande oportunidade de discussão, de aprendizado. Então, o Enexum para nós vai ser muito importante, já está sendo muito importante para estabelecer relações e diálogo, que é uma coisa que a gente busca tanto e tão fundamental para a extensão. Eu acho que ainda, né, continuando, né, aqui com a minha parceira, né, esse espaço de diálogo para talvez responder, né, Fabiana, isso que você colocou anteriormente para nós, né, esse pé no chão, né, essa relação com a comunidade, e o quanto que a universidade ela tem ganhado muito com essas novas possibilidades e experiências que precisam ser comunicadas, né? Porque se a gente deixa reservado ao nosso laboratório, aos nossos relatórios de pesquisa, ou às vezes os produtos que a gente entrega ali para a comunidade, sem fazer esse movimento mais amplo, né, acho que também fica algo perdido na nossa narrativa de universidade, da universidade que queremos, né, que é essa universidade cada vez mais próxima a questões fundamentais da sociedade, né, e que a gente consiga romper mesmo com esses muros, que eu acho também uma bobagem, né? Porque, de fato, nós estamos juntos, nós estamos produzindo sempre juntos, né? Eu acho que é um momento de reconhecimento, e o Enexum, ele ajuda a gente a dar mais clareza a esse processo. Obrigada, agradeço imensamente a participação de vocês, e estaremos juntos aí, né? No Enexum, no INIC, dia 9 até o dia 11 de outubro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabi.
Foi ótimo. Obrigada.